Comunismo e cristianismo, entenda porque são opostos. E é o pastor das vacas privatizadas. Lembra desse vídeo? É, exatamente. Se prepara porque ele vai privatizar as vacas. O mesmo acontece hoje na igreja cristã. Tanto os católicos quanto os protestantes, eles têm adorado um ídolo, que não é Jesus Cristo. É o Casemiro. Esse ídolo se chama a esquerda, o esquerdismo. Há inúmeros valores que cristãos alegam defender e até acreditam que esses valores são valores cristãos, mas na realidade são valores esquerdistas que se infiltraram nas igrejas de tal maneira que se estabeleceram bem no centro do culto do povo cristão. E experimente. Quais valores são esses? Experimente tentar tocar nesse ídolo chamado esquerdismo. Porra, você vai para uma igreja neopentecostal que é governada, né? Esse é o melhor termo, por essa turma de Jesus empreendedor. Porra, se você não falar algo que seja homofóbico, machista, que tenha recheio de preconceito de classe, você vai ser mal visto também. E muito bom, né? Essa ideia do ídolo do esquerdismo, né? Eu queria entender quais valores ele está se referindo aqui. Porque é uma tática muito fácil que a galera que é ruim de política faz, né? Te critica por alguma coisa, tá ligado? Só que nunca fala o que é. Fala uma coisa bem abstrato, bem aberto, porque aí você não tem como se defender. Porque se o cara apresenta uma parada que seja realmente definida ali, aí, pô, aí fudeu, né? Ele vai falar o quê, né? Ah, as igrejas cristãs hoje em dia são contra privatizar vacas, né? Esse é o mote do esquerdismo religioso. Contra a privatização das vacas. Experimente criticar todos esses valores que cristãos aprenderam, que foram inseridos na vida da igreja cristã ao longo das últimas décadas. Porra, experimenta criticar o Silas Malafaia, experimenta ver as reações do Edir Macedo dessa galera, tá ligado? A diferença é que eles defendem um projeto de sociedade simplesmente terrível, uma coisa que é baseada na compreensão de algumas categorias humanas como sub-humanas, sobretudo da população LGBT. Ah, eles ficam bravos, né? A galera do Jesus empreendedor não fica. Dá licença, experimente criticar todos esses valores. Por exemplo, vamos lá. Por exemplo, agora vai. Algo muito claro na Escritura, que não é polêmico, é o direito do povo se armar para se defender. Ele vai citar, é Mateus ou Lucas, eu acho, que ele fala sobre a espada. Mas há uma quantidade imensa de pessoas que se declaram cristãs, mas são contra o armamento. São contra a população se armar. Como você explica isso? O esquerdismo tem moldado a mente de inúmeros. Qual que é a citação bíblica, ô vaca privatizada? Qual que é? Inúmeros cristãos. Por isso, o nome dessa série é Esquerdismo, o ídolo de muitos cristãos. O esquerdismo... eu vou pegar até aqui, ó, para vocês verem que eu não tô... Passagem da Bíblia, Lucas, espada, eu acho que é. Eu acho que é esse aqui. Olha aqui, ó. Em seguida, é essa parte mesmo. Em seguida, Jesus os inquiriu: quando eu vos enviei sem bolsa, mochila de viagem e outro par de sandálias, sentistes falta de algo? Ao que eles prontamente replicaram: de nada. Então Jesus os adverte: agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a, assim como a mochila de viagem. E quem não tem espada, vende a própria capa e compre uma. Aí é essa parte que o Jesus empreendedor manda, né? Você comprar o seu 38. Aí aqui ele continua. Só que os caras não falam dessa parte, que é: pois vos asseguro que é necessário que se cumpra em mim o que está escrito. E ele foi contado com os transgressores. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Então os discípulos afirmaram. Continua, né? Senhor, eis aqui 2 espadas. Mas Jesus lhe exortou: é o bastante. Jesus sai para orar no monte. E retirando-se, seguiu como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Essa parte que essa galera adora falar. Então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convença que aconteça? Então Jesus disse à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Basicamente o que ele fala, né? Não usa a espada. Tá bom? Aqui, né?
essa parte. Porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Pela força da espada morrerão, né? E sem contar que o trecho anterior que a gente analisou do Lucas é um trecho que ele fala basicamente sobre como eles precisam das espadas para poder se levantar contra a decisão do Império Romano em matar Jesus Cristo, em crucificá-lo. Todos eles pegam os itens e vão para onde? Vão para o monte orar para Deus, para que Deus dê essa resposta e fale, não, ó, a tua vontade é aí que tá para ser feita. Quem diria, né? Exatamente, aqui Jesus blefou forte. Tu não quer ver eu chamar uns anjos aqui? Uns anjos com as metralhadoras aqui? Ah, dá licença, pô. Ele tem a sua origem no comunismo. O comunismo, ele é uma religião Meu Deus! com várias seitas que compartilham da mesma tara por controle social. Pô, imagina se tivesse uma instituição chamada igreja, né? Que realmente é uma religião, que realmente tenta dar vazão às angústias do mundo a partir de uma explicação metafísica. E imagina que loucura se essa instituição, a igreja, sob várias formas diferentes ao longo da história, seja ela católica, calvinista, anglicana, etc., não fosse um instrumento de dominação das classes dominantes de forma ideológica. A igreja não é. Só que a diferença é que a igreja ela é controlada por meia dúzia de pessoas que definem os seus dogmas, que definem suas práticas, que definem seus comportamentos em nome de um controle social, tá ligado? Comunismo não tem nada a ver com religião, viu, gente? Nada a ver. Comunismo não tem nada a ver com religião, porque sequer se propõe a explicar os problemas do mundo a partir de uma base metafísica. O comunismo é a defesa da construção de uma sociedade sem antagonismos de classe e que, portanto, não haveria a necessidade de Estado dentro da formação comunista. Porque o Estado é um produto do antagonismo das classes, da exploração de uma classe sobre a outra. Então não tem nada a ver com a percepção metafísica, né, a percepção abstrata. Porque é isso, querendo ou não, a própria ideia de divindade, de religiosidade, ela tem um caráter de abstração. A construção do comunismo não tem nada a ver com isso. É justamente o oposto. Um comunista não tem como não aplicar a filosofia materialista na sua vida. Porque a luta de classes é uma coisa real, é uma coisa da realidade, e não algo do metafísico, algo do céu, algo da igreja. É, exatamente, pode parar, é religião. Olha a barba do Marx, olha a barba de Deus. Refuta aí. Enfim, né? Mais uma prova. Pô, curioso, né? Por que será que Deus e Jesus Cristo são quase sempre retratados como homens brancos de olhos azuis? Considerando que o maluco morava na Palestina, pô. Pelo amor de Deus, né? Ah, dá licença. Distinguindo-se entre elas apenas pela maneira de tomar o poder. Eu vou falar novamente para você, porque eu acredito que aqui está um bom resumo, uma boa síntese do que é o comunismo. Não tá um bom resumo porque o pastor Vaca Privatizada não estudou. Comunismo é uma religião com várias seitas que compartilham da mesma tara por controle social. Mano, gente, olha a Igreja Católica na Idade Média. E tipo, de onde ele tá tirando essa afirmação? Tá ligado? O cara acha que existe uma possibilidade de existir uma sociedade sem que haja uma maneira de controle social. Porque até no socialismo a gente pode dizer que existe sim um esforço por controle social. Um esforço por controle social de quem? Dos trabalhadores. Da construção de um governo, de uma sociedade que seja regida por aqueles que de fato constroem e dão as suas vidas em nome da construção do mundo, que são os trabalhadores. Tipo, ele fala isso, o comunismo é uma tara por controle social. Como se a igreja não fizesse exatamente o mesmo papel. A diferença é que a igreja, enquanto institucionalidade, e não enquanto mérito religioso em si do indivíduo, é usada como instrumento das classes dominantes. Porra, olha a Igreja Católica na Idade Média. Olha o que a Igreja Católica fez nas Américas. Distinguindo-se entre elas apenas pela maneira de tomar o poder. Por que falar de comunismo, falar de esquerda é tão importante? Ora, primeiro porque ela domina a cultura de nosso país. Porra, é muito eu adoro esse argumento do marxismo cultural, né? Que fala que a esquerda domina a cultura dos países. Porra, então a gente é muito ruim mesmo, né? Então os comunistas são muito ruins de política. Porque se a cultura comunista domina a sociedade, era pra gente ter tomado o poder há muito tempo. Se a cultura comunista domina a sociedade, pô, então é isso. Não tem mais machismo, não tem mais preconceito de classe, não tem mais racismo. Não tem mais nada disso. Tem mais nada disso. É verdade, não tem nada disso. Não é como se a gente tem aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, um imigrante africano que foi espancado até a morte porque foi cobrar seu salário. Isso parece um problema de quem? Dos comunistas ou dos capitalistas? Que coisa, né?
Realmente, a gente vive imerso. E aí, para ir pro papinho da cultura woke, não, é um passo. E ela vai contra os valores mais importantes da nossa fé, da fé cristã. Ouça algumas frases de Karl Marx, o pai do comunismo. O pai do comunismo, né? O Karl Marx estava lá, aí veio o Espírito Santo, né? O Espírito Canto, porque afinal de contas, comunista é uma religião, foi lá e engravidou o Marx. Aí o Marx teve neném, ficou grávido do comunismo. Ó pai Marx! Os comunistas podem resumir suas teorias em uma sentença: a abolição da propriedade privada. Eu acho que ele vai meter o propriedade privada, tipo, teu sapato, né? O teu óculos riscado, né? É isso aí. O comunismo quer abolir as verdades eternas, abolir todas as religiões e toda a moralidade. Olha, não é bem isso não, tá? A questão central é que a gente sabe que a religião, ela é um conjunto de regras, de valores, de moralidade que existe dentro de um contexto social específico. E aí a gente sabe também que a religião, ela é um instrumento de crença pessoal em uma força metafísica que ajude a explicar as questões sociais ao nosso redor. O que significa dizer o seguinte, que a teoria do materialismo histórico, ela é necessariamente ateia, porque ela se prende em coisas da materialidade, das relações sociais, das relações econômicas, para poder explicar a sociedade, o mundo e coisas assim. O que não significa dizer que uma pessoa religiosa não possa ser comunista. Esse é um debate muito interessante, que inclusive o Lenin faz. O Lenin faz esse debate com uns textos muito interessantes sobre a religião, em que ele diz exatamente essa ideia, de que uma pessoa pode ser religiosa, ela pode ser cristã, no caráter pessoal. Mas, quando ela vai fazer todas as apreensões e análises políticas, pensar a política na perspectiva da luta de classes, da revolução e blá blá blá, ela não pode se utilizar de elementos metafísicos e materiais para explicar seus princípios. Não pode por quê? Porque o materialismo histórico é uma teoria que não é metafísica. É uma teoria que é baseada nas relações sociais. Inclusive, aqui um exemplo muito interessante é Cuba. Era até 1976... se eu não me engano, até os anos 90, não lembro exatamente quando, uma nação ateia, uma república socialista ateia, como era a União Soviética, como era a Albânia e tal. O que acontece? Cuba reverte essa posição e adquire, um tempo depois, o estado de Estado laico. Cuba vira um Estado laico, porque entende que a religiosidade faz parte da construção social da sociedade cubana de uma maneira muito presente. Então não adianta impor o ateísmo, né? Não adianta impor esse modo de vida religioso sem que isso seja cultivado e preparado entre as massas, ignorando todo o processo de formação histórico daquela sociedade, daquela população. Hoje em dia, Cuba é um Estado laico. E eu acho que o fato de manter essa abertura permite com que haja essa comparação. Abolição da família, mesmo os... Mas aí fica complicado, pô. Se a minha crença influencia diretamente na minha perspectiva da sociedade, não tem como eu separar a minha moralidade pessoal da concepção de política. Tem. Isso é possível. Mas isso demanda amadurecimento político. Simplesmente. mais radicais discutem essa proposta dos comunistas. Só isso aqui não é a teoria da conspiração. A abolição da família, nesse caso, gente, está circunscrito na ideia não de que as famílias vão deixar de existir, de que você não vai mais ter acesso aos seus filhos. É pelo contrário, é a gente conseguir destruir todas as arbitrariedades que o modo de reprodução da família capitalista coloca na sociedade. Porque a família capitalista existe em torno de quem? Em torno do pai que é provedor. E aí todo o trabalho doméstico, por exemplo, fica legado à companheira, fica legado à esposa, que quer cuidar do filho, quer cozinhar, quer cuidar da casa, quer cuidar das crianças, e ainda tem que trabalhar. Então o que os comunistas propõem é que os filhos de uma família sejam filhos de todas as famílias, no sentido de que a comunidade se responsabilize por elas, de que a comunidade saiba o que acontece com as crianças, que a comunidade esteja inserida no trabalho de poder cuidar dos pequenos, de poder cuidar da sociedade no geral. É o fim da família na estrutura mononuclear. Essa é a ideia. Não. Tá aí para todo mundo ler, basta você pegar o Manifesto Comunista de Karl Marx e tá lá. Karl Marx e Engels, pô, não esquece do Engels. A abolição da família, com todas essas letras aqui. Sim. Não tem teoria da conspiração, não. Sim, Esse é é o isso objetivo mesmo. deles mesmo.
O nosso objetivo é esse mesmo. É abolir a estrutura como a família é concebida dentro do capitalismo. É abolir essa estrutura. É superá-la. É esse o objetivo mesmo. Porque a gente acha que a família não é um núcleo de desenvolvimento da ordem do particular. A família é a unidade básica que constrói a coletividade. Eles não acreditam em Deus. O marxismo, o comunismo é totalmente materialista. Para eles só existe a matéria, ou seja, Deus não existe. Não existe nada de um ser transcendental, de valores morais absolutos. A gente entende essa problemática, né? Já comentei sobre isso. Tudo isso são preconceitos dos burgueses para manter o proletariado oprimido. Veja se não é... Aqui vale até um disclaimer que isso não é uma exclusividade da burguesia, tá? Isso é uma questão ligada à posição política e à ação das classes dominantes. Porque na Idade Média, a burguesia não era a classe política do poder. Eram senhores feudais, era a nobreza feudal. E ainda assim a religião tinha esse papel de controle social. Então não tem a ver com ser a burguesia. A burguesia se apropria e se utiliza dessa estrutura histórica. Mas essa estrutura histórica, ó... existe há muito tempo antes, pô. E você pode mudar, né? A igreja cristã para a igreja dos deuses romanos, né? Sei lá. Você pode alterar esse paradigma, né? Você tem outras questões, você tem outras contradições que nascem a partir do cristianismo se colocar como religião dominante. Mas se coloca como religião dominante por quê? Porque ela vai ser aderida pelo Império Romano, a partir da conversão do Constantino e do Edito de Milão. Ela vai ser a religião do Império Romano, portanto, a religião da classe dominante. Tá ligado? Isso no século IV depois de Cristo. Fundamental entender, compreender o que é comunismo e o que é esquerdismo. Então não está Os ajudando. valores esquerdistas estão presentes em toda a nossa cultura. Eles são o ar que nós respiramos. Mano, sem exemplos eu não trabalho. Por meio de um artista, por meio de um jornalista, mesmo que o povo, a massa, possa não notar, estão ali. Estão ali presentes todos esses valores esquerdistas. Quais são? Por exemplo, a Katy bom. Perry, uma Não, velho. O helicóptero da ABIN veio me pegar. Não, ele vai meter a Katy Perry comunista. cantora famosíssima. Uma Vamos de suas ver. músicas, ela diz o seguinte: eu beijei I kissed the uma girl. garota. I liked it. Tá aí, o seu filho tá ouvindo essas músicas. Isso, exatamente, né? O número de mulheres lésbicas cresceu 138% depois que elas escutaram I Kissed the Girl da Katy Perry. Esses valores esquerdistas estão sendo inseridos na mente de seu Opa! filho. Esse é um preceito esquerdista fundamental. É engraçado, né? Porque essa galera, né, do Jesus entrepreneur, fala um monte de valores, de morais e tal. Pô, será que o pastor Vaca Privatizada pode lembrar a gente, por exemplo, da moralidade da igreja do Quadrangular, que é tocada por um familiar da Damares que teve o avião interceptado com mais de muitos quilos de maconha? Será que ele pode falar isso? Será que ele pode falar da moralidade, por exemplo, do Edir Macedo, da família dele tá vivendo que nem rei, né? Vivendo que nem faraó, enquanto a maioria dos seus fiéis está ali dando tudo que tem para poder pagar o dízimo da igreja? Porra, grande moralidade essa, né? Opa, baita moralidade. A igreja da Lagoinha tem um pastor que é pedófilo. E apareceu o André Valadão lá. Ai, não, ele não era da minha igreja, não sei o quê. Aí tem foto, tem vídeo, tem evento, que o pastor tá lá. Tá lá com o André Valadão. Tá lá. Baita moralidade essa, hein? Porra, baita moralidade. Eu esqueci que a Katy Perry é pastora, né? Eu esqueci dessa parte. A destruição Vai da tomar no moralidade cu, né, velho? sexual cristã. Um jornalista, ele dá uma emparedada num jogador de futebol. E ele diz o Vamos lá, o jornalista e o jogador metafórico. seguinte para o jogador de futebol: o que você acha de as mulheres ganharem menos que os homens? Porque você sabe, as mulheres ganham menos que os homens. A Lara me lembrou uma coisa importante. Pô, o quanto as pessoas LGBT não sofrem dentro dos seus espaços de convivência doméstica por serem LGBT. Quantas pessoas LGBT não são expulsas de casa por causa do falso moralismo que é imputado na cabeça do trabalhador por gente que nem o Vaca Privatizada aí. Quantas pessoas não passam por isso, gente? Porra, pelo amor de Deus. É isso, de pessoas trans serem expulsas aos 12, 13 anos de casa, tendo que se prostituir em idade infantil porque não consegue arrumar trabalho. Porque nem deveria estar trabalhando, né? Pra começo de conversa. Isso não é adoecimento mental? Isso não é adoecimento material? Ah, pra merda, porra. Marta ganha menos que o Neymar.
E isso, obviamente, eles querem dizer que a explicação para Marta ganhar menos que o Neymar tem todo a ver com uma opressão do homem branco. Uma opressão do homem em relação às mulheres. Aqui você já nota a luta de classes. Se para Marx a luta de classes era entre burguês e proletariado, para a esquerda, a luta de classes é entre o homem e a mulher. Que absurdo! Que mentira! Encontre um comunista que fala isso. Um comunista. Porque o negócio, gente, é a pessoa tentar usar um argumento burro. Essa é uma coisa. Mas a pessoa nem consegue usar o argumento burro. Nós, comunistas, entendemos que a luta de classes é atravessada por outras opressões estruturais que se manifestam materialmente na condição econômica de cada sociedade. Você vai falar que a sociedade patriarcal não tem uma influência direta na forma como a economia social é feita no Brasil? Não tem relação ao fato de que o Bolsa Família, que foi implementado lá em 2003, foi um programa importantíssimo porque ele ajudou a dar autonomia econômica para várias mães de família, que não vão depender mais dos seus companheiros. Por quê? Porque a estrutura econômica do Brasil está toda pautada no patriarcado. Não tem essa de ou um ou outro. Isso é papel de PCO. Não existe isso. A gente, enquanto comunista, entende que essas opressões são entrelaçadas. Opressões que existem estruturalmente juntas. E aí você já vai notando a diferença de comunismo para esquerdismo. Nossa. Não, tem diferença mesmo, né? Tem diferença, mas não é nada disso aí que o Vaca Privatizada falou. O youtuber, ele critica o Bolsonaro. E aí, o seu filho, que nunca leu nada sobre política... aparentemente não é só o seu filho metafórico, né? Não é? Hein? Não é? Senhor Vaca Privatizada? Nunca estudou nada a fundo sobre política, se torna um expert em política. Nossa, quem diria, né? Parece que isso não é um fenômeno só do filho metafórico, né? Aparentemente. Sabendo que a única coisa que não presta neste país é um político de direita. O professor... sim. Disse quem, né? Ninguém. Diz pro seu filho. A religião professor mata. Porra, eu escutei muito isso na escola. A religião destrói. Na crisma, né? Enquanto eu fazia crisma, minha professora... da crisma católica falava, a religião destrói. Ela falava assim, façam crisma. Ora, tomar no cu, a velho. religião é uma tragédia. Ninguém fala isso, velho. Quantas pessoas foram mortas por meio da religião. Mas esse professor não conta para o seu filho que o século passado, os regimes socialistas do século passado, totalmente ateus, eles mataram mais de 100 milhões de pessoas. Dados tirados diretamente do curso de formação em dados e estatísticas e vacas privatizadas da Unico. Se você pegar... Eu não vou ficar refutando isso, gente, desculpa. Já chegou um dado momento que assim, né? Não vou refutar aqui, importante. A galera aí fica falando que 100 milhões de mortes pelo comunismo. Eles falam como se isso tivesse sido ordens deliberadas, parte de um projeto deliberado pelos regimes socialistas. E a verdade é que boa parte dessas mortes que acontecem no século XX são em decorrência de problemas estruturais que essas nações passavam antes de se tornarem socialistas. Ou a galera acha que só existia fome na União Soviética, que a fome não era algo recorrente e comum no Império Russo, e que depois da fome na região da União Soviética, que atinge a Ucrânia, mas atinge o Cazaquistão, atinge os países da Ásia Central, atinge um monte de lugar, qual outra grande crise de fome vai ter na União Soviética? Qual outra? Nenhuma. A mesma coisa. Os caras vão falar, o grande salto para frente da época da China do mal. E não falam da inundação do Rio Amarelo, que destruiu as plantações. E não falam sobre justamente toda a precariedade estrutural que existia na China imperial, que era o país mais pobre do mundo, né? Vale aqui relembrar. Era o país em que as pessoas viviam até os 35 anos de idade, mais ou menos. Essa era a expectativa de vida. Aí o cara vai falar que a morte causada de fome, de doença, de um monte de coisa, é em nome do comunismo. Diferentemente, por exemplo, do que a gente pode analisar sobre o papo que o Papa Urbano II vai soltar sobre as cruzadas, em que ele fala que é dever dos cristãos, dos guerreiros de Cristo, limpar o mundo dos infiéis. Tá escrito lá. Tem um discurso, gente, do Bush, logo depois do ataque das Torres Gêmeas do 11 de setembro, que ele fala nominalmente de uma nova cruzada contra o terror. Cruzada, ele cita esse termo, cruzada. Tá ligado? Se isso não tá presente no imaginário, é olhar como é que as revoltas camponesas na Alemanha do século XVI vão ser recebidas. Como é que os anabatistas vão ser tratados pela Igreja Católica, tá ligado? Como é que eram as perseguições aos protestantes na França, na Inglaterra? Como que vai ser o processo de colonização
Todas as pessoas que foram mortas, motivadas por preceitos religiosos, por falsos líderes, obviamente, Por que você tá falando de você? por falsos homens, homens que usam da fé apenas para manter o poder. Quem Esses será homens que faz mataram isso? em nome da fé? Mataram. Mas sabe, Gente, se você tirar o comunismo dessa parte, é exatamente isso. É exatamente isso que essa galera da institucionalidade da igreja faz. Exatamente. É o puro suco da demagogia. O puro suco da mentira. o que representa todas essas mortes comparando com as mortes dos regimes ateus? Um pingo no oceano. Um pingo no oceano. Opa, fala aí para todos os povos árabes, né, que foram mortos pelas cruzadas. Fala aí para todos os povos originários das Américas que foram mortos nas cruzadas. Fala aí para todos os segmentos cristãos que eram contrários à Igreja Católica, que vão ser contrários às igrejas protestantes dominantes em cada estado. Vamos falar também do processo de neocolonialismo do século XIX, né? Em que vários países europeus vão se tomar como civilizadores, né? Que vão se tomar como países responsáveis por levar o progresso, a liberdade e a democracia para os pobres povos atrasados da África e da Ásia, né? A gente vai levar a liberdade, Cristo e uma boa dose de metralhadoras. O seu menino, o seu filho, Ô menino! ele vai ouvindo todas essas coisas. Ele vai sendo absorvido por toda essa cultura esquerdista. Se nós não fizermos nada, se você não ensinar o seu filho, se você não educá-lo, pode ter certeza. Ele vai virar o pastor da vaca privatizada. Pode ter certeza. Ele vai virar pastor da vaca privatizada. É isso que vai acontecer. Aquele artistinha maconheiro o fará. Ô! Aquele professor ateu o fará. Ô! Muito bom, hein? Olha que coisa boa. Ó o leão. Rau! Conservadores. Rau! Miau! Estado laico. Olha a qualidade desse conteúdo. Ó, o professor. Parece que o professor. Eu olhei de perto, parecia o professor. Ó, Ana Campanholo, né? Só turma boa, né? Gente, esse discurso dessa linha ideológica, dessa linha política, é um discurso que tem muito dinheiro envolvido para circular. Porque é interessante não só do ponto de vista ideológico, mas sobretudo do ponto de vista político, que as pessoas não tenham acesso ao que realmente significa o socialismo, o comunismo, a luta de classes, os trabalhadores, blá 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 blá, tá ligado? Tem um monte de empresário que, ó, torra dinheiro pra poder veicular essas porra. Torra dinheiro, rios de dinheiro pra fazer isso circular, tá bom? Padrinhos de homeschooling, não, é a alegria do povo, né? É a alegria do povo. Nossa, socorro.